E ser maduro o suficiente para saber que vai ter coisas no seu caminho. É isso que eu digo. Isso vamos dizer assim, não é nenhuma ciência, é a própria constatação da vida. É ser um maduro. Porque quando você é criança, quando você é infantil, você sonha com uma vida maravilhosa. E depois, quando você tem de 12, 13, 14 anos, é aquele mundo fabuloso, maravilhoso. Aí você vai chegando na juventude, a maturidade, você cai na real, que aquilo tudo é só um sonho, você tem que lutar pelo dia a dia, tem que lutar pelo seu pão. É isso que eu digo que vocês precisam codar, porque vocês ainda vivem como criança, sonhando com um mundo colorido. E não existe mundo colorido. Compreende? Não é você cavar a sua própria sepultura. Não é você ir de encontro, buscar sofrimento. Mas você entender que sofrer faz parte da vida. E toda vida tem sofrimento. Mesmo os ricos, que vocês acham que não sofrem mais que o pobre. Então você precisa ser maduro nesse ponto. Você precisa entender que isso tem que acontecer e você tem que aprender a passar por isso. E ao invés de sonhar que isso não vai acontecer. É isso que eu falo. Agora você fala, você quer perguntar? Não, eu vi chomba ali, pensei que ele estivesse levantando a mão. Você fala, eu digo que vocês não podem conhecer o impio. Vocês não podem conhecer o impio. O que vocês têm são ideias humanas sobre o que é o impio. Mas isso não é o que é o impio. Por exemplo, você diz, eu já vi impio. Não, porque todo espírito que você vê tem cabeça, cala, braço, perna. Espírito não tem corpo. O que você vê é o que os espíritas chamam de perispírito. E você diz que o perispírito é o espírito. Então você só tem ideias humanas de espírito. E o problema não é ter ideia humana de espírito. Sabe qual é? O problema é você achar que a ideia humana é verdade. Porque quando chegar lá, você não vai saber o que fazer. Tinha uma mocinha que dizia, Joaquim, quando eu desencarnar, vou procurar você. E eu disse, você não vai nessa nunca. Porque você vai procurar primeiro essa figura. A deixa. Se você não procurar essa figura, você vai procurar a figura de um preto velho, de chapéu de paia na cabeça, e eu não tenho nada disso. Então o problema de vocês acreditarem que podem saber do espírito, das coisas espirituais, é achar que estão prontos para viver lá. E não estão. E não estão por quê? Porque acham que é aquilo. Você precisa chegar lá sem achar nada de nada, para poder viver o que tem lá. Se você vai parar todo preconceituado, você não vai conseguir fazer nada. Começa de novo as suas perguntas, porque tem algumas que eu fui pulando pensando que estavam umas junto da outra, mas na verdade são perguntas separadas. Começa assim, só o espírito que evolui, né? Então, só o espírito que evolui. O ser humano não evolui. Perfeito. Quem evolui é o espírito. Perfeito. Ao ser humano, cabe viver como ser humano. Isso. Né? Por que só o espírito evolui? Por quê? Porque o ser humano... Não. Por que só o espírito evolui? É simples a hipótese. Aliás, como tudo diz aqui. Por que só o espírito evolui? Por que só o espírito evolui? Porque o nome é evolução espiritual. Se fosse material, né? Se fosse evolução material, o ser humano podia evoluir. Exatamente. Mas é evolução espiritual. O ser humano não é espírito, como ele vai evoluir espiritualmente? Você pode evoluir materialmente, mesmo que não seja uma evolução material, como é vista neste mundo, uma evolução
de você ter mais coisas, de você ter mais poste, ter mais cultura, mas uma evolução material pelo lado sentimental. Mas não deixa de ser uma evolução material. Espiritual não pode. Por quê? Porque é evolução do espírito. É a mesma coisa, o livre-arbítrio que Deus deu aos seus filhos. Quem é o filho de Deus? É o espírito. Quem tem o espírito. Porque foi dado ao espírito o livre-arbítrio, não ao ser humano. Compreendeu? É que vocês acham que o Xixi é o filho de Deus. O ser humano não é o filho de Deus. O ser humano é o espírito expulso do paraíso. É o Adão e a Eva. Continue. Que o ser humano... Olha, gente, pode todo mundo perguntar. Dizer que não acreditou, que não entendeu. Não pode conhecer o Espírito. Isso também é interessante. Sim. Acabei de dizer. Por que você não pode conhecer? Porque você é preso ao mundo de formas, você é preso ao mundo de sensações, você é preso ao mundo de percepção. Ontem, que nós estávamos discutindo na conversa de ontem, que o moço estava falando da Kundalini. Kundalini não existe para o ser humano. E fazer o sexo além da carne não é possível para vocês. Tantra yoga. Isso não é possível para vocês. O sexo tântrico, né, que se fala, não é possível para vocês. Por quê? Porque vocês vivem um mundo de percepção. Vocês precisam ter a percepção para despertar a sensação. Então, para vocês é impossível, isso é coisa mentira. Ou para seres de outras dimensões de matéria, como vocês são ET, aonde a matéria já não está presa à percepção, mas no mundo de vocês está. Então não tem jeito. Sabe, que na hora que vocês acordarem que não dá para fazer nada de vida, vocês vão voltar para essa vida. E aí vocês podem conseguir fazer alguma coisa. Porque vocês só podem viver essa vida, vocês só podem trabalhar nessa vida. Porque vocês só podem trabalhar aquilo que faz parte de vocês. É igual você querer que uma criança de primário faça um trabalho de psicologia de faculdade. Ela só pode mexer no mundinho dela, naquilo que ela conhece. Ela não conhece outras coisas para poder saber trabalhar aquelas outras coisas. Sabe, não tem. Agora, se você ensinar ela a botar as formas no buraquinho certinho, a cor certinha, ela aprende, porque aquilo faz parte do mundo dela. Compreendeu? O que mais? E com relação à nossa consciência, não tem uma forma em que a gente vai aumentando a nossa consciência diante da nossa realidade ou da nossa virtualidade? Porque o Tantra Yoga sugere a elevação, sugere a abertura de consciência através do chakra superior, onde a pessoa não tem o gozo e vai trabalhando essa Kundalini e vai abrindo o nosso chakra superior. Não existe nada disso para nós humanos? Isso só para espíritos? Existe. No mundo da ideia. Mas funciona? Tudo que você criar pela ideia existe. Mas veja, você não está tendo. Você está tendo a ideia de estar tendo. É isso que eu estou querendo mostrar. Você disse ampliar a consciência. Impossível ampliar a consciência. Enxergar mais. Impossível, sabe por quê? Porque você não tem uma consciência. Você é a consciência. Não há uma consciência para você ampliar, porque você é a própria consciência. Então você pode fazer na consciência isso. Mas isso ainda não é a energia do mundo superior, do mundo espiritual. É uma consciência de ter tido consciência.
Veja, eu sei que é meio